Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude no entendimento da Sua Palavra. Então, nós estamos estudando sobre dois tipos de Éden, né? Nós já vimos o primeiro, que Deus criou para colocar o anjo querubim da guarda. O segundo, para colocar a sua criação mais amada aqui na terra, Adão e Eva, né? Então, nós já estudamos até a criação do homem, Adão. Adão significa que foi gerado da terra, né? Que é terreno. Então, agora nós vamos estudar sobre a criação da mulher. Então, nós vamos continuar esse estudo, mas antes vamos orar, né? Vou orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento em que estamos continuando o estudo da Tua Palavra, onde o Senhor diz que o Senhor revela o final desde o começo. Então, nós já vimos em outros estudos isto. E o Senhor continua criando e revelando o que iria fazer no futuro. E como nós já estamos no final, nós estamos vendo que desde o princípio o Senhor já tinha revelado tudo o que iria acontecer. E por isso nos ajude no nosso entendimento. Abençoa teus servos, teus filhos que estão estudando comigo. Que eles cresçam no teu conhecimento e na tua verdade. Que possamos ficar cada vez mais firme no Senhor. Pois o Senhor mesmo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvindo, estudando, conhecendo a tua palavra, nos tornaremos mais firmes, fortes, e a nossa fé aumentada no Senhor, e fica mais fácil de vencer a Satanás e reconhecer as armadilhas dele na nossa vida. Por isso eu lhe peço, nos ajude no nosso entendimento. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Então que o Senhor nos abençoe nesta noite, né? Mais uma noite de bênçãos para nossas vidas. Então, Gênesis 2, do 15 ao 17. Então, nós vamos continuar o estudo. Gênesis 2, do 15 ao 17, nos diz o seguinte. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus coloca o homem no jardim do Éden e dá uma ordem. Dá uma ordem a este homem. Então Deus dá uma ordem a Adão. Isso aqui ia caindo aqui. E que ordem é esta que Deus dá ao homem? Então, Deus, ele dá a ordem para o homem não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão fica ali naquele jardim. Agora aqui do 18... Vê bem aqui mais. Vamos ver bem aqui o versículo 15 ainda mais. Diz assim. Pôs o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos ver bem aqui essas duas palavrinhas aqui. Então, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. Então, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Mas para quê? Então, para cultivar e o guardar. Então,
Deus fez o homem, colocou naquele jardim que ele plantou para colocar o homem. E o objetivo era do homem guardar aquele jardim, cultivar aquele jardim e guardar. Então, o homem tinha a sua tarefa na criação. Era cultivar, guardar o jardim, proteger aquele jardim, para que para que ninguém viesse fazer algo de ruim, né? Mas e algo de ruim? Só existia Adão e os animais. Que de ruim iria acontecer para que Adão fosse guardar aquele jardim? Deus já tinha um plano, né? Não seria só Adão. Então Deus também avisou o que aconteceria, né? Se ele comesse o fruto daquela árvore. Então ele disse para Adão, no versículo 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então era certeza. Se ele comesse, iria morrer. Daí a razão porque ele deveria cultivar o jardim e guardar. Ele tinha que guardar, ele tinha que guardar a sua vida, ele tinha que guardar os seus desejos de não comer aquele fruto. Então ele não poderia até ter vontade de comer, mas não deveria. Então nós temos que nos guardar também dos nossos desejos. Desejos que não agradam a Deus. Nós podemos até ter esses desejos, mas não devemos fazê-lo. Devemos combater esses desejos ruins de nós, né? Aqui ainda no verso 15, né? Vamos ver essas duas palavrinhas. Cultivar e guardar. Deus colocou o homem no jardim com duas responsabilidades. Primeira, cultivar o jardim. Cuidar daquele lugar de comunhão com o Pai. Então, aquele lugar era o lugar especial, onde o homem tinha comunhão com o Pai. Aquele jardim tinha que ser cultivado, tinha que ser adubado, tinha que ser cuidado, tinha que ser limpo, tinha que ser um lugar que desse prazer, onde o Pai estava com ele. Aquele jardim tinha que ser um jardim bem cultivado, onde iria nascer outras plantas. Então, nós também devemos fazer a mesma coisa que Adão fez, né? Adão tinha a responsabilidade de cultivar aquele jardim. Então, a responsabilidade, nossa responsabilidade como os filhos de Deus, também é de manter o santuário de Deus limpo, adubado, cuidado, né? Limpo de quê? Da sujeira do pecado. Então, nós não podemos deixar o santuário de Deus, que é o nosso corpo, sujo. Nós temos que cuidar, nós temos que limpar, nós temos que zelar pelo nosso corpo, o santuário do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Nós devemos ter este cuidado com ele. Então, aqui em Mateus 12, Mateus capítulo 12, os versos do 33 ao 34, nos diz o seguinte. 33 ao 34. Ou fazei a árvore boa, Mateus 12, 39, 40, desculpe.
43 ao 44. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, Jesus aqui está falando do santuário. Então, a pessoa que tem o seu corpo limpo, não é? Mas não preencheu com o Espírito Santo, então esse santuário, esta casa, está à disposição de qualquer ser, não é? Mas nós, como filhos de Deus, devemos ter a nossa casa limpa, adornada, mas preenchida com o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, não pode haver sujeira. Então temos que ter esta limpeza no nosso corpo. Essa limpeza não é o banho, não. Essa limpeza também, não é? Mas essa limpeza é a limpeza dos pecados. Nós não podemos estar na prática dos pecados. Nós não podemos estar fazendo o que Satanás quer. Então, o nosso santuário, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e deve estar limpo, né? Como diz aqui em Gênesis 2:15. Então, Deus ele mandou Adão cultivar. Cultivar era cuidar, né? Cuidar daquelas plantas para poder produzir. Então, aquelas plantas, se não fosse cultivada, se não fosse cuidada, se não fosse zelada, se não fosse não tivesse essa atenção, ele não ia produzir. Então, nós precisamos ter este cuidado. Então, se não cuidarmos, então Satanás vem para tentar novamente nos levar ao pecado. Então, nós temos que zelar, temos que cuidar. Não podemos deixar que Satanás venha botar coisas imundas na nossa mente. Não devemos aceitar. Então, é este zelo pelo santuário de Deus. Por isso, Jesus diz: vigiai. Paulo também diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, devemos ter cuidado, sempre na palavra. Então, a segunda palavra a segunda responsabilidade, cultivar. Então, a primeira responsabilidade, cultivar. Esta é a primeira. Também fala de essa responsabilidade, este cultivar também fala de produção, né? Produção. Então, a primeira, cultivar, essa limpeza, esse cuidado, esse zelo. Cultivar também fala de produção. Eu tenho que produzir, tenho que cuidar dessas plantas, do jardim. Adão tinha que cuidar do jardim, do lugar onde Deus tinha comunhão com ele. Este jardim tinha que ficar lindo, tinha que ficar belo, tinha que produzir frutos. Aquelas plantas, aquelas árvores tinham que produzir, tinha que nascer mais. Então, cultivar também refere a isto. Também fala de produção, de aumento, de acréscimo. Adão tinha que fazer aquele jardim produzir. Jesus também nos manda produzir. Produzir o quê? Produzir filhos para o reino de Deus. Jesus também nos manda produzir, ganhar outras pessoas para o reino de Deus. E cuidar destas pessoas, para que elas
produzam mais pessoas ainda para o reino de Deus e este reino aumente. Lá em Mateus 28, 19, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, vocês vão fazer isso, quando já tiverem feito, batizado, então vocês vão discipular essas pessoas, vocês vão ensinar tudo que eu ensinei para vocês. Isto é cultivar, isto é cuidar, isto é fazer tudo para que haja esta multiplicação, esta produção. Foi isso que Jesus nos mandou. Então, terceira responsabilidade é guardar. Guardar, Deus mandou Adão guardar o jardim. Mas guardar de quê? Se só existia Adão e os outros animais. Nós estudamos nos estudos passados que junto do mundo físico existe o mundo espiritual. Então, Deus mandou Adão guardar o jardim. Guardar de quê? Guardar do mundo caído, do mundo espiritual. Adão tinha que guardar a sua vida. Adão tinha que cuidar para que os anjos caídos não ficasse atrapalhando a sua vida. Ele tinha que combater o mundo caído. Nós também temos que estar atentos para a área espiritual, pois Satanás está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos destruir. Não é diferente. Vamos ver aqui em Efésios 6:12, Paulo diz, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra esses demônios, estas potestades, estes poderes invisíveis. Nós temos que lutar. Adão também tinha que ter este cuidado de guardar o jardim, de guardar a sua vida, de ficar atento, alerta, para que este inimigo invisível não lhe derrubasse, né? Em 1 Pedro 5:8, 1 Pedro 5:8, nos diz o seguinte, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrio e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, Satanás, ele aproveita, né, os problemas, muitas vezes a dificuldade que estamos enfrentando, para tentar nos derrubar, para tentar nos tirar da comunhão com Deus, para tentar sujar este santuário. Então, por isso, Deus disse para Adão guardar o jardim. Enquanto Adão estava só, ele teve este cuidado de cultivar o jardim e o guardar. Satanás não se atreveu de se aproximar do homem, porque o homem não iria dar ouvido à voz de Satanás. Então, pai e mãe, vocês são responsáveis de cultivar, cuidar e proteger seus filhos para o reino e guardar, proteger estes filhos para entregá-los ao dono do jardim. Então Deus, ele deu os filhos a vocês, mas não foi para vocês deixar seus filhos à mercê de Satanás. Foi para vocês cultivar, quer dizer, cuidar, proteger, multiplicar,
quando já tiver esses filhos, guardar. Então, vocês têm que ter cuidado com a vida espiritual do filho de vocês, para que Satanás não venha levar os filhos de vocês para o outro lado, para o lado dele. Então, cuide, inculcando a palavra de Deus dia e noite na mente dos seus filhos e protegendo-os dos ataques, das armadilhas que Satanás está armando para eles. Aqui em Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, verso 7, nos diz o seguinte: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, Deus, ele manda que você ensine a palavra dele todo o tempo para os seus filhos, para que Satanás não venha atacar os seus filhos e vencer e destruir. Isto é guardar, isto é cultivar, isto é cuidar daquilo que Deus está colocando em suas mãos. Então, um descuido que Adão teve lá no jardim, o pecado entrou em sua família. Então, um descuido que Adão teve, não guardou direito a sua família, não prestou atenção, não vigiou. Então, o mundo invisível entrou naquele jardim. Satanás, em forma de serpente, ele entrou em uma serpente, ou se materializou em uma serpente e enganou a mulher, né? Então, um descuido de Adão, um descuido muitas vezes nosso, de não vigiar os filhos, de não vigiar a nossa vida, de não vigiar o santuário de Deus, de não limpar, de não pedir perdão, arrependido dos pecados, de não fazer essa limpeza. Você tem que ver se seu santuário de Deus, que é você, não está sujo. Tem que fazer essa limpeza, pedindo perdão, confessando os seus pecados. Você tem que guardar esse santuário, vigiando para que Satanás não venha colocar aquilo que Deus não colocou. Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Então, Adão, um descuido que teve, Satanás entrou na sua família. E o que foi que ele fez, né? Então, Satanás destruiu, levou a sua mulher ao pecado. E também ele, para não ficar novamente sem a companhia de uma semelhante a ele, então ele também comeu o fruto e morreu. Se afastou de Deus, tanto ele como toda a humanidade. Então, um descuido que Adão teve, um descuido, não guardou, não prestou atenção. A serpente, Satanás, o anjo caído, o anjo da guarda, o líder do mundo caído, se materializou ou entrou numa serpente e tentou a mulher e conseguiu que ela comesse aquele fruto, desobedecendo a Deus e morrendo. E Adão também, para não ficar sozinho, fez o mesmo e morreu também. E assim toda a humanidade. Então Adão preferiu ouvir a voz da sua mulher, que a mulher deu o fruto para ele. E ele quis, ele sabia que não podia comer, mas ele quis. Ele não queria ficar sozinho novamente. Ele queria aquela mulher, ele queria aquela semelhante a ele, né? E ele desobedeceu a Deus. E muitas vezes nós estamos ouvindo a voz dos outros e desobedecendo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E estamos caindo no pecado. Devemos cuidar da nossa vida espiritual. Devemos cuidar do santuário de Deus.
Devemos cuidar da nossa família. Marido, cuide da sua esposa, dos seus filhos. Esposa, cuide do seu marido e dos seus filhos. Cuide da sua família. Assim tem sido muitos, né, que se diz filhos de Deus, estão obedecendo o que diz o mundo e desobedecendo a Deus e sua palavra. Meu irmão e irmã, vamos prestar atenção, vamos fazer aquilo que Deus nos manda, vamos obedecer a palavra dele, porque Satanás ele não está de brincadeira e ele quer destruir a nossa família, a nossa vida, ele quer tirar nossa comunhão com Deus, ele quer que andemos na desobediência. Então, em Efésios 5, 22, nos diz o seguinte. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E o 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então, a mulher, ela precisa, para ela ser submissa a seu marido, o seu marido tem que amá-la, né? Ele tem que respeitá-la, ele tem que cuidar dela. Porque Deus, ele botou a mulher para ser... Seja bem-vinda, Rezende. Seja bem-vinda, Francisca. Então, ele botou a mulher para ser uma ajudadora do homem, para ser uma auxiliar. E ela precisa desse cuidado, ela precisa dessa proteção. Ela precisa deste amor, sentir esse amor. Para quê? Para que ela possa ser submissa a seu marido. Não só porque é uma ordem de Deus, não só porque Deus está mandando na sua palavra, mas porque o seu marido está amando, ela sente, né, esse amor. Então ela sente toda a alegria de ser essa mulher submissa, obediente, né, que deixa o marido resolver a parte dele na família. Cada um na família tem a sua parte, a sua responsabilidade. Mas muitas vezes os homens não querem, né, assumir a sua parte. Eles não amam a mulher, eles não cuidam da mulher. E muitas vezes a mulher, só porque é uma filha de Deus, obedece, mas não é com aquela vontade que deveria, né? Então, seja bem-vinda, Leide Lourdes. É isso? Que o Senhor abençoe vocês. Seja bem-vinda. Então, Deus, ele deu, não é, esta ordem para que a mulher seja submissa, mas para que o homem ame a sua esposa, né? E cuide da família, porque é assim que deve ser. Aqui em Efésios, ainda 6,4, nos diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a família tem que ser cuidada, como o Senhor ensina, tem que inculcar a palavra de Deus dia e noite nos seus filhos, para que eles aprendam, para que não esteja ouvindo só o que o mundo está ensinando. O marido tem que amar sua esposa, a esposa tem que amar seu marido. E respeitar e obedecer, não é? Conforme Deus nos ensina. Aqui em Gênesis 2:18, ainda nos diz o seguinte, 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então Deus agora ia criar a mulher, certo? Então Deus mandou o homem cuidar do jardim, cultivar o jardim, cuidar do jardim. Então, do mesmo jeito, nós devemos cuidar do santuário de Deus e da família. Agora Deus cria a mulher. Deus tinha comunhão com Adão, mas ao ver, não é, naquele jardim sozinho, não tinha nenhuma outra
pessoa, né? Não tinha nem outro ser da espécie dele. E Deus vendo, ele viu que Adão não estava totalmente feliz. Adão via todas os outros animais com seu pazinho, né? Mas ele não tinha ninguém. Então Deus viu que aquilo não era bom, né? Ele não estava muito satisfeito, porque não tinha ninguém para conversar, para lhe ajudar, para, né, ter aquela comunhão. Então Deus, ele resolveu fazer uma semelhante a ele. Então Deus fez a mulher, mas Deus fez a mulher da onde? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, então Deus resolveu também criar a mulher. Aqui o verso 20. Deus deu nome a Adão a todos os seres, né, que Deus criou. Mas aí Deus, ele resolveu fazer a mulher para dar para Adão. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então, verso 21 e 22, aqui Deus cria a esposa para Adão. E Deus, ele fez essa esposa, não foi do barro. Não foi parecido com os outros, a outra criação. Ele não fez só com a palavra. Ele não fez do barro. Ele fez do próprio Adão. Aqui diz que Deus pegou uma das costelas de Adão. Mas primeiro Deus fez Adão dormir. Esta foi a primeira cirurgia, né? E foi Deus quem fez. Então Deus fez o quê? Bem aqui. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Então quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, toma uma anestesia para dormir. Cai um pesado sono. Então Deus fez aquele homem dormir e tirou uma das suas costelas. E a costela bem pertinho do coração, né? Para que o homem pudesse amar a sua esposa, pudesse cuidar dela com muito amor e carinho. Então Deus fez a primeira cirurgia. Deus faz o homem dormir e tira aquele osso, né? Aquela parte pertinho do coração, para que o homem amasse aquela mulher, cuidasse dela. Então devemos observar, né? Você já parou para pensar? Porque muitos casais não vivem em harmonia, até mesmo se esperam, até mesmo se separam. Você já parou para pensar isso? Então Deus, ele tirou a costela do homem. Seja bem-vinda, Keiliane, que o Senhor lhe abençoe. Então, foi da costela do homem que Deus fez a mulher. Então, foi de uma parte do homem. E nós temos aí, né, um ditado popular que a mulher é a alma gêmea do homem. Então, quando a mulher casa, o homem achou a sua alma gêmea. Isso não é coisa de Deus. É a outra metade da laranja. Isso não é coisa de Deus. O que é de Deus? A costela. Deus fez a costela. Da costela do homem, Deus fez a mulher. E quando Deus fez a mulher, ele trouxe ao homem. E aqui no 22, diz assim, e a costela que o homem, e a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, quando você jovem, que ainda não é casado, você moça, quando você quiser arranjar uma esposa, peça a direção de Deus. Peça a Ele que Ele dê aquela moça, aquele rapaz, que seja parecido com você. Parecido em quê? Na aparência física? Não. Naquilo que você concorda, naquela comunhão, nas mesmas coisas, porque senão não vai dar certo, né? Senão não vai ter acordo. Então,
quando você acha uma pessoa que encaixa com você, que dá certo nos pensamentos, nas atitudes, né, nos desejos, então aí está dizendo que essa pessoa é a sua, é aquela parte que vai encaixar com você. Muitas vezes os casamentos não dão certo porque as pessoas estão casando com as pessoas erradas, porque não estão tendo paciência, estão olhando só a aparência física. E a aparência física, com o passar do tempo, ela se desmancha, ela modifica, ela se modifica. Mas se houver o amor verdadeiro, não existe esse negócio de mudou a aparência e não gostou mais. Por quê? Porque você é aquela pessoa que encaixa. Vocês concordam, tem união. Vocês concordam com aquilo, são parecidos, porque faz parte do mesmo corpo. Você é a costela do outro. Então, devemos pensar nisso, vocês que ainda são jovens, querem casar, os filhos de Deus. Então, peça a Deus que mande a sua esposa, mande o seu esposo, para você não casar errado e depois, muitas vezes, ter que separar ou então viver uma vida de sofrimento, né? Então, o Senhor, Ele é quem sabe, né? Quem é esta pessoa para a nossa vida. Então, com Jesus também é a mesma coisa. Então, Jesus, ele veio à Terra e ele mesmo, dele mesmo, ele gerou a sua esposa dele mesmo, do corpo dele mesmo. Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele morreu para gerar a sua esposa. Então, ele teve que dar a sua vida. Aqui em Gênesis, do 22 ao 23, nos diz assim, o 22 já li, e a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, Jesus, também para gerar a sua esposa, ele teve que vir à terra, se transformar, ele veio como um ser humano. Adão, para gerar sua esposa, para que ela fosse tirada dele, Deus fez ele dormir. Adão dormiu para que Deus tirasse a costela e fizesse a sua esposa. Mas no caso de Jesus foi diferente. Jesus, ele morreu. Jesus, ele sofreu no seu corpo. Ele sofreu toda a dor. Adão não sofreu nada, mas Jesus sofreu. Então, Jesus, para tirar a sua esposa de si mesmo, ele pagou um preço muito alto. Então, ele deu a sua vida. Aqui em João 3, 5, nos diz o seguinte, para entrar no céu, tem que nascer da água e do Espírito. Então, Jesus, quando Jesus estava pregado na cruz, que o soldado veio e meteu aquela espada na costela dele, então ali saiu água e sangue, representando a água, representando o Espírito, representando a palavra, o sangue representando a vida, representando a limpeza dos pecados. Então Jesus, ele sofreu muito para gerar a igreja, para me gerar e gerar você. Jesus, ele deu a sua vida com muito sofrimento, ele nos gerou a igreja com muito sofrimento, com muita dor. Jesus foi escarnecido, Jesus foi zombado, Jesus foi cuspido. Então, Jesus sofreu tudo. Então, a esposa de Jesus tem que ser também a sua imagem e a sua semelhança. Assim como Eva era a imagem e semelhança de Adão, a esposa de Jesus tem que ser esta imagem, esta semelhança. Então, a esposa de Jesus é espiritual, não é carnal, não é da carne, não é humana, é espiritual. Aqui em Lucas 19, Lucas capítulo 19, os versos do
o verso 10, nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, Lucas 19, certo? Uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e li, acho que eu peguei errado, Lucas 19, 10, mas não é isso aqui não. Então, não é isso aqui não, peguei errado. Mas João 3,16, Jesus diz, João diz, né? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, Deus deu Jesus para gerar esta esposa, para morrer, para dar sua vida, para que esta esposa fosse gerada. E Jesus sofreu tudo. Então, vem aqui, Lucas 19, 10. Eu estava lendo em outro lugar. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Adão não sofreu dor alguma para gerar sua esposa. Mas Jesus sofreu muito. Jesus, a Bíblia diz que Jesus sofreu bastante. Aqui em Isaías 53, nos diz o seguinte. Isaías 53, versículo do 7 ao 12, nos diz assim. 53, do 7 ao 12. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Então aqui está falando do sofrimento e da morte de Jesus para gerar sua esposa. Aqui no finalzinho de Isaías, diz assim, versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Aqui está falando da igreja. Deus iria dar muitos a Jesus, como a parte do sacrifício que ele fez. Mas aqui também diz, no restante do versículo, e com os poderosos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Então, Jesus, ele morreu para salvar aqueles que crêem nele como Salvador. Então, e estes que creem em Jesus como Salvador,
Estes foram são os que são gerados nele. São gerados através do sacrifício dele. São gerados dele, assim como Eva foi gerado da costela de Adão. A igreja de Cristo é gerado de Jesus. É gerado da água, é gerado do Espírito. É limpa pelo sangue. Então Jesus estava ali naquela cruz morrendo. Então aquele corpo dele representava aquele pão, né? Então o corpo representava aquele pão que devemos nos alimentar, representava ele sendo morto, entregue para gerar dele mesmo, do seu corpo, a igreja, né? Porque ele estava morrendo para perdoar os pecados daqueles que crescem nele. Então, quando Jesus cumpriu, né, essa profecia de Isaías 53, do 7 ao 12, então, quando ele cumpriu isso, então ele pôde gerar a sua noiva, do seu corpo, da sua vida. Então, Jesus, ele veio para isso, para nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Aqui em 1 Pedro 3,18, nos diz o seguinte, 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Adão, ele não morreu, ele só dormiu fisicamente. Mas Jesus, e Adão não sofreu nada para gerar sua esposa, mas Jesus sofreu muito no seu corpo e morreu, deu a sua vida para que a sua esposa, para que a igreja fosse gerada. Então, Jesus, ele não aceitou nem aquela esponja de vinagre que era amargo, ele não aceitou, porque ali também não era só vinagre, ali também era para anestesiá-lo, ele não aceitou. Mas Adão, ele dormiu, então ele não sofreu nada, mas Jesus sofreu tudo para me gerar e gerar você. Então ele tinha que sofrer, aquilo Deus tinha exigido, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado, para que ele gerasse um novo espírito. Então é necessário que seja gerado esse novo espírito, porque o espírito do homem já nasce morto. Então o homem é preciso crer e receber Jesus para que seja gerado um novo espírito. E esse espírito é gerado de Jesus, da minha fé, da sua fé em Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez. E assim você será uma nova criatura. Aqui em Lucas 11, do 21 ao 23, diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Então Jesus contou essa parábola aqui para aqueles que estavam chamando ele de demônio, né? Estavam chamando de Beelzebu. Jesus conta essa parábola. E o que é que Jesus está dizendo nessa parábola aqui? Jesus está dizendo o seguinte: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus está dizendo aqui, quando Jesus morreu, ele foi até o inferno, ele tirou as chaves do diabo, da mão do diabo. O que é isso? Que chave é essa? Essa chave é o poder que Satanás tinha sobre as almas que iriam receber Jesus como Salvador.
Então, aquele poder que ele tinha, aquela armadura ali, que representava o pecado dessas pessoas. Então, e Jesus deixa bem claro, né, que no versículo 22, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura. Então, foi o que Jesus fez. Jesus foi até no inferno, tirou a chave, que significa o poder que Satanás tinha sobre estas vidas, e a armadura aqui representa o pecado, porque Jesus morreu para perdoar todo aquele que nele crê. Então, aqueles que creem e receberem Jesus, Jesus tira essa armadura, quer dizer, tirou o pecado dessas vidas. Logo, Satanás não tem mais poder sobre estas vidas, porque Jesus já morreu e já pagou o preço ao Pai por estas vidas. Então, diante de Deus, essas pessoas já são justificadas, já são perdoadas, porque elas já receberam Jesus como Salvador. Então, aí diz em que confiava e lhe divide os despojos. Os despojos são as almas. Então, estas almas, Jesus ficou para elas. Por quê? Porque Satanás, ele não tem mais nenhum poder sobre estas vidas. Ele tem poder sobre aquelas vidas que rejeitam Jesus como Salvador. Porque essas pessoas não querem. Mas se elas quiserem Jesus, se elas crerem e receberem Jesus e obedecer e viver na sua obediência, fazendo o que ele quer, segundo ele manda, então estas pessoas são salvas. Satanás não tem mais autoridade sobre elas, porque Jesus já pagou o preço por elas. E elas são de Jesus, Satanás não tem poder. Então, tanto em Lucas 22, 11 e 22, quanto em Isaías 53 e 12, Jesus gerou a igreja, mas também salvou a Israel. Então, Jesus, ele não só gerou a igreja, não só salvou a igreja, mas também ele, com a morte dele, a ressurreição, ele também vai salvar Israel no finalzinho. No finalzinho, quando ele estiver voltando, aqueles que creram nele como Salvador de suas vidas serão salvos. Então, Adão representa Jesus também, representa a criação da igreja, a formação. Então, Adão foi o primeiro, foi de barro, mas Jesus não é de barro. Jesus não é da terra, Jesus não é do pecado. Jesus, ele só assumiu a imagem do homem, o corpo humano, mas ele nunca pecou. Então, e ele pode dar esta nova vida para a alma que quer ter vida. Ele veio para salvar. Se você ainda não tem Jesus como Salvador de sua vida, se você ainda não creu nele como seu Salvador, receba ele para você fazer parte deste povo dele, para que você também seja liberto do pecado. Você se arrependa dos seus pecados, receba ele como Salvador da sua vida. E você, meu irmão, que já é salvo, continue firme, obedecendo a Cristo. Ele já está voltando para levar a sua igreja. E ele quer uma igreja santa, uma igreja que a cada dia esteja na obediência dele, como o esposo, quer uma esposa obediente, submissa. E também Jesus, ele quer a sua esposa submissa, obediente por amor a ele. Não é só obedecer porque Deus mandou, mas porque ela ama o seu esposo. Ela ama o seu noivo. Se você entendeu essa mensagem e ainda não tem Jesus como Salvador e quer receber agora, então ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi essa palavra, essa mensagem, esse estudo. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor tire esta armadura das mãos de Satanás. Que ele não tenha mais poder sobre a minha vida. Porque eu estou entregando ela nas suas mãos. Eu entrego a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito nas suas mãos. Eu quero esta salvação. Eu estou arrependido dos meus pecados. Me perdoe e me dê esta salvação. Eu aceito o Senhor. Eu creio no sacrifício
que o Senhor fez por mim. O Senhor sofreu tudo por mim. E eu estou aqui lhe agradecendo e lhe pedindo, me aceite como seu servo, como a sua igreja, como a sua noiva. E me ajude a permanecer firme, me ajude a fazer a sua vontade. E no dia da sua volta, eu também quero ir. Obrigado por tudo. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aquele esposo, aquele que veio gerar sua noiva, e você creu e recebeu agora, então vá para uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com verdade e cresça lá, para que na hora da volta de Jesus, você também suba. E você, meu irmão, continue firme. Mande esse vídeo para frente, né, para os seus amigos, seus colegas. Dê seu bonzinho. Não deixe de dar, não. Também vá lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá e dê o seu bonzinho também. Assim você estará ajudando a evangelizar. Até a próxima terça. E continuando esse estudo.